tudo bem? Olha esse livro aqui, Uma Prova do Céu, A Jornada de um Neurocirurgião, A Vida Após a Morte, Dr. Ibn Alexander III. Esse livro trata do depoimento desse neurocirurgião que durante uma semana esteve em coma, vítima de uma meningite bacteriana. E ele é neurocirurgião, ele é neurocientista. E todos sabemos que a neurociência entende que a fonte de vida, de consciência é o cérebro. E se o cérebro deixa de funcionar, a consciência apaga e o ser humano simplesmente deixa de ser. E era isso que o Dr. Ibn pensava, até ele ter essa experiência de coma. E durante esses 7 dias em que esteve de coma, o Ibn teve uma extraordinária experiência de quase morte. Algumas das coisas que ele viu, por exemplo, e relatou, coisas essas que são bastante comuns na literatura sobre o assunto, ele ficou, obviamente, convencido de que estava errado como neurocientista. A morte do cérebro não é o fim de todas as coisas. E, abrindo um parêntese, no final do livro, o Ibn explica que a sua experiência não pode ter sido provocada pelo seu cérebro, porque a área responsável pela consciência, pela humanidade, durante o coma dele estava inativa. E ele escreveu esse livro para mostrar que a ciência materialista está equivocada. O Dr. Ibn, nesse período, relata encontro com seres espirituais, ele relata encontro com o próprio Deus, e ele fala algumas coisas tais como a existência de outros mundos físicos e espirituais. Isso que pode parecer uma coisa absurda para a ciência materialista é beabá nas religiões em geral. Por exemplo, a mística judaica trata de muitos mundos espirituais em vários níveis. As religiões, de uma maneira geral, compreendem a realidade do mundo espiritual. E há uma outra particularidade nesse livro muito interessante. O Dr. Ibn descreve que quando esteve do lado de lá, digamos assim, ele percebeu que o método de se aprender as coisas é totalmente diferente da que nós conhecemos aqui, na vida humana, biológica. E que ele poderia aprender coisas extremamente complexas, conceitos profundos, num instante, num pensamento. Aquilo vinha simplesmente como uma resposta somente e nada havia que não houvesse uma resposta. É um livro que basicamente, né, confirma inúmeras ideias e conceitos das religiões diversas, né, cristãs ou não, judaico-cristãs ou não, e corrobora aquilo que, penso eu, as mais elevadas filosofias têm afirmado ao longo da história, né, do meu ponto de vista, especialmente a filosofia de Platão. Então eu recomendo você a dar uma olhada nesse livro aqui, tá? Uma Prova do Céu. É um livro que trata da experiência de quase morte desse neurocirurgião, e é um livro bastante marcante e profundo, embora muitas coisas que estão aqui estejam na literatura de uma maneira geral, mas aqui se trata de um neurocientista que era descrente quanto a isso e teve a sua vida completamente mudada por uma experiência espiritual. Eu tenho uma convicção muito grande de que a realidade espiritual é a verdadeira realidade e que aqui nós estamos apenas numa sombra, usando a linguagem filosófica de Platão, numa espécie de cópia pálida e imperfeita do verdadeiro mundo.
convido você a ler esse livro. Um abraço.